Eu sou o pastor Júlio e estou aqui para apresentar o programa Direto da Fonte. Programa esse que é idealizado pela Igreja Palavra Fonte de Água Viva, localizada em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. E como estreia do programa, nós vamos fazer um documentário. E nesse documentário, nós vamos contar a história da constituição desta igreja. Vamos entrevistar o pastor Adervan, que está como presidente desse ministério e também é fundador desse ministério. E vamos entrevistar também algumas pessoas que se uniram a ele nesse propósito de Deus para a abertura desta igreja. Vou também estar entrevistando as pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Serão entrevistas maravilhosas, edificantes e que irão contar para você um pouco da história da nossa igreja. O nosso desejo é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através desse programa e deste documentário. E o nosso desejo também é que a sua vida e a vida da sua família sejam edificados através desse programa. Fica conosco em cada episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Júlio e agora no bloco do programa Direto da Fonte, nós vamos estar entrevistando as duas primeiras pessoas que se converteram ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na constituição da nossa igreja. Essas pessoas são Aparecida Ramon Garcia e a irmã Luciene Auguste. Fique conosco porque serão entrevistas muito edificantes e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus te abençoe. E nessa noite, neste dia, nós estamos aqui com muito carinho, com muita alegria, e com muita honra, entrevistando aqui a Luciene Gomes Pereira Auguste. Ela nasceu em 8/10/1972. Ela que é casada com o Sérgio Auguste, mãe de 2 filhos, mãe da Ana Maria e mãe também do Guilherme. Nós estamos então aqui com a Lu, nós chamamos a Lu carinhosamente de Lu, mais conhecida por nós aqui como Lu. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Lu, paz do Senhor, pastor. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, muito obrigado. Estamos aqui para contribuir. Amém, amém. Nós estamos também aqui com a minha esposa, com a irmã Marivalma. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Lu, o sentido aqui, como eu tenho falado para algumas pessoas, é que nós possamos, nós queremos tentar deixar você mais à vontade possível, Nós também acabamos ficando nervosos, nós não somos artistas, não somos apresentadores profissionais, nós estamos aqui para fazer uma obra de Deus. Isso aqui é uma obra, isso aqui é algo que Deus colocou no nosso coração, algo que fluiu, que nasceu no nosso coração e está fluindo. Eu não estou querendo dizer que já fluiu, mas está fluindo e nós estamos colocando aqui em prática aquilo que já tem um tempo no nosso coração, esse desejo de deixar um registro da história, de parte da história da igreja. Lógico que o pastor Adervan tem muito cuidado de deixar claro para as pessoas, para os nossos membros, para a membresia da igreja e para toda a comunidade, que o nome de Jesus precisa ser glorificado. Não é o nome da placa, não é o nome do nosso ministério, mas eu tenho falado com ele, pastor Adervan, acho que chegou o tempo de nós contarmos um pouco a história da igreja para as pessoas, para eles conhecerem como que nasceu a igreja, como que foi fundada a igreja e quem são as pessoas que se envolveram nesse projeto, quem são as pessoas quais foram as primeiras conversões. E aqui nessa noite você está, nesse dia, você que está nos assistindo, que vai nos assistir, você vai conhecer um pouco mais, alguns capítulos a mais, vamos dizer assim, alguns capítulos a mais da história da nossa igreja. Nós estamos aqui com a Lu, com a irmã Lu. A irmã Lu, ela foi a primeira pessoa que aceitou Jesus na nossa igreja. Lembrando que ainda era lá, acontecia a igreja e os cultos lá na minha casa, Marivalma? Os cultos eram em casa, Eu acho que a Lu vai falar, Mas eu creio que o primeiro ou o segundo culto, Lu? Logo nos primeiros cultos, a Lu aceitou Jesus, E até hoje está aí, glória a Deus, conosco firme, Pode falar um pouco da sua conversão, Lu? Como foi aquele dia, que você sentiu,
Neca, na Conta verdade... primeiro um pouquinho para nós. Eu sei que a irmã Marivalma te perguntou já da conversão, e isso que a gente quer saber, isso que as pessoas querem saber, porque nós já apresentamos você como a primeira pessoa que aceitou, reconheceu o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente da sua vida. Mas como foi até você chegar em casa? Conta para as pessoas, como que você, né, foi convite, Sim. foi pelas nossas amizades, como que foi? Né, amém? É assim, a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, sabe o percurso, sabe para onde vai, sabe? A gente acha, né? Só acha. Porque, na verdade, a gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus e Ele que conduz. Amém. E nós nos conhecemos, né? Através do Rotary, a gente participava. Eu participei muitos anos, meu marido participa até hoje. Tempo muito e bom lá, tempo muito bom. Lá tem pessoas maravilhosas que eu conheci, que eu amo, que são amigos. Até hoje, nossos amigos. E a gente precisava daquele trajeto para se conhecer, né? Então, lá houve um cruzamento de linha, né? Digamos assim. Então, nossas filhas ficaram bem amigas, mesmo vocês já tendo... Carol e Ana Maria. Mesmo vocês já tendo saído, né, lá da instituição, continuou o elo através delas, né, que estavam sempre juntas. E aí vocês começaram com a igreja lá na casa de vocês, né? E ela falou para mim, mãe, a tia Neca pediu para convidar você para ir no culto lá. Eu só não me lembro se era o primeiro culto ou se era o segundo culto. Eu não me lembro. Eu acho que já tinha tido um e eu estava indo no segundo. Eu não me lembro bem ao certo. Mas, enfim, foi no comecinho, né? E eu falei, vou sim, filha. Então, nós fomos, eu e ela. Ela ficou brincando lá com a Carol, com as crianças lá na frente. A gente participou. Pequenininhas ainda, né? Então, eu falo assim, que foi da mulher samaritana. Eu me lembro até hoje, a pregação. E João, né? João 4. E eu me lembro até hoje. E eu me lembro que quando o pastor falou assim, se tinha alguém que queria aceitar Jesus... Gente, eu acho que eu não levantei, eu flutuei. Aconteceu isso comigo também na minha conversão. Eu acho que eu fui flutuando até a frente. Então, assim, foi incrível, inusitado, inesperado, né? Porque com Deus é assim, não tem nada, não tem um script, né? Ele faz o que ele quer, né, Lu? Da forma que ele quer, como ele quer. Então, ele conduz. E foi assim comigo, né? Foi assim com a gente. Agradeço muito sempre a vocês, né? Que estão nas nossas vidas e que oraram e meus irmãos que já eram evangélicos, isso, né? Conta um pouquinho da sua família, desse berço aí, desse laço aí. Eu tenho vários irmãos que são da Cristã do Brasil. E eu, quando ia para São Paulo, na casa deles, eu sempre participava. E eu sempre gostei. E eu falo assim que... Às vezes, eu acho que até você vai chegar nessa pergunta, mas assim, de que forma, né? O que mudou a minha vida? Na minha vida, porque existem pessoas que têm uma conversão assim, muito incrível, né? Que era uma e virou outra. Era alcoólatra, era drogado, era prostituta, e virou outra. A minha vida eu sempre fui assim, bastante temerosa, sabe? Eu sempre amei a Deus, independente da religião que eu era. Da placa, né, que eu participava, mas eu acho que Deus já estava aqui dentro do meu coração. Você tinha sempre um temor de Deus. Eu sempre tinha, em todos os momentos eu agradecia, eu sempre tinha Ele na minha vida. E inclusive eu quero contar um livramento muito incrível que eu tive antes mesmo de ser convertida, né? Então eu acho que Ele já tinha um olhar, Deus sempre teve cuidando, um olhar, né? Carinhoso, um olhar de cuidado. Que foi aliás, primeiro na minha vida, são muitas coisas que tem assim, esse primeiro, sabe, na minha vida. Então, lá em Ivinhema, quando eu morava lá, nós tivemos o primeiro tornado que passou no Brasil, foi lá. Sério? Foi lá. Então, ia ter um desfile com baile, que era no clube, e a minha sobrinha ia desfilar, minha sobrinha Giane, o meu sobrinho, que era o namorado dela. Isso menos de que ano? Nossa, já tem uns 27 anos, eu acho, 28, anos. Por aí. Eu era menina ainda, eu nem namorava com o Sérgio ainda, pra você ter uma ideia. E aí, nós fomos nesse desfile,
Passamos na casa de uma amiga para pegar ela, pegamos um espelho, ela falou pra gente assim, olha, quando terminar, vocês passam aqui em casa e deixam o espelho para mim para não quebrar? Beleza. Fomos pro clube. Tinha um mezanino, o pessoal que ia desfilar estava em cima. E uma coisa incrível, de repente acabou a energia, o pessoal já estava começando a chegar, já tinha bastante gente lá dentro. Era uma festa para mais ou menos umas 500 pessoas. Nossa. Tinha muita gente lá dentro já. E a energia acabou. E de repente, eu lá em cima, estava ajudando a pentear o cabelo das meninas, eu peguei o pente, dei para minha sobrinha, e de repente, eu falo que o Espírito Santo já estava ali, sabe? Tocando e me orientando, que era para eu sair dali. Eu olhei no cantinho da escada, que tinha um mezanino, tinha a escada, um pedacinho assim que virava. E eu olhei naquele cantinho e pensei, se acontecer alguma coisa, eu ficaria nesse cantinho aí, será que eu me protegeria? Verdade. E aí eu olhei na janela. Segundos. Eu olhei na janela. Eu lembro que a janela tinha um araminho amarrado. E aí eu falei assim, nossa, será que eu conseguiria abrir essa janela? Tudo pensando assim, rapidinho. Eu entreguei o pente para minha sobrinha e desci. Cheguei na porta, tava assim, sabe, parecia um cogumelo no céu, assim. Tava muitos relâmpagos. E o pessoal cantava assim, por que parou? Parou por quê? E a gente foi ficando assim, eu fui ficando com medo. E a minha mãe sempre teve medo de chuva, de temporal, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, a minha mãe já tá lá em casa com a Maiara no colo, com a minha sobrinha que morava com a gente. E ela tá desesperada. E nisso me deu aquele medo, eu quis entrar. Uma amiga na porta falou assim, Lu, não entra agora não, espera chegar a energia que eu vou esperar para comprar o ingresso do meu amigo. Eu falei, vou ficar mais um pouquinho. Nessa fração de segundo, eu só vi o tornado, ele entrou na lateral, entrou no muro, e ele pegou a lateral do clube e subiu as telhas. Eu olhei, eu só empurrei a pessoa que estava na minha frente e eu consegui sair daquele local. Então, assim, foi um livramento muito grande. Foi muito grande. Morreram 18 pessoas e muitas pessoas ficaram feridas. Uma fatalidade, então? Foi uma fatalidade. Esse tornado, na época, ele passou numa fazenda, ele desceu na fazenda, ele derrubou as árvores e daí ele subiu novamente. 2 ônibus se chocaram na rodovia por conta dele também e ele desceu lá, nesse clube. Então, esse foi o primeiro grande livramento da minha vida. Que eu falo que Deus já estava orientando para eu sair de lá. E nisso, quando eu me dei conta, eu corri, atravessei a rua, o vento era muito forte. Então, assim, ficou terra na minha orelha, terra no meu cabelo, eu perdi o sapato, sabe? E eu segurei numa caminhonete que tinha do outro lado. Eu só me dei conta que tinha formiga quando elas já estavam subindo aqui na minha perna. Eu estava em cima de um monte de formiga. E eu saí correndo no meio da rua. A hora que eu vi, eu olhei para trás, só tava um pedaço do mezanino para baixo, tudo caído. Aí que eu comecei a acordar para o que estava acontecendo. Minha sobrinha estava lá em cima, minhas irmãs saíram para ir, a gente não sabia onde ela estava. E eu vi a minha sobrinha, conversei com ela um pouquinho e vazei para procurar minhas irmãs. Desci com o sapato na mão, rodando assim, sabe? E foi assim uma coisa muito triste, muito triste. Essa amiga que foi com a gente foi lá buscar, ela morreu. Sério? Meu sobrinho ficou muito machucado, minha sobrinha ficou muito machucada. Então a cidade ficou desolada. Eu fiquei tempos assim que eu não podia, sabe, acabar a energia que eu desesperava. Uma cidade assim, ainda pequena, né? Isso foi matéria nacional. Não sei como vocês. Eu acho que vocês até se puxaram na memória, talvez vocês. Vai lembrar. Mas foi um grande livramento. E eu falo assim que Deus tem um cuidado muito incrível com a gente, né? Independente da placa, Ele tem um cuidado especial com a gente. Com certeza. Acho não. Todos nós que temos um chamado, né? Na verdade, o chamado são para todos. O chamado de Deus, o chamado para servi-lo, são para todos. Não são somente para alguns. O chamado, nós cremos que Deus é o que nós cremos, né? Que Deus ele chama a todos para o arrependimento. Deus chama a todos. Alguns vêm de uma maneira rápida e outros demoram mais um pouco. Mas é importante perceber que na tua vida, lá atrás, né, pelo cuidado, pelo carinho, né, pelo amor que Deus tinha na tua vida, você já vinha passando por algumas experiências naturais no campo natural, mas já entendendo que alguma coisa era diferente na sua vida, né, Lu? Totalmente.
Eu sempre, em vários momentos da minha vida, eu percebi um cuidado muito grande. Às vezes, as pessoas só percebem também as coisas grandes, né? As coisas grandiosas. Eu fico muito atenta às pequenas coisas, sabe, que acontecem na minha vida. Porque eu sei que o cuidado dele está em todos os momentos. Em todo momento. Eu tenho que contar uma historinha que às vezes a pessoa vai falar que bobeira, mas é interessante você parar para prestar atenção nesse cuidado. Talvez para você acha que nesse momento é bobeira, mas para quem está nos Às assistindo, vezes a pessoa está passando, né? Por isso vão se identificar, ela vai né? se identificar. Eu tenho muito medo de mandruvá, aquela lagarta que dá em coqueiro. Sim. Olha que para outras pessoas vão falar que bobeira, né? Mas Deus sabe desse medo que eu tenho, entendeu? E Ele tem um cuidado com a gente até nessas pequenas coisas que às vezes você olha e você fala, mas Lu, pelo amor de Deus. E um dia eu estava em casa, eu morava lá perto do Nova Estrela. E a minha casa ficava no fundo, e o Sérgio, que era pequenininho, o Sérgio parou para dar um banho nele, e de mangueira, lavou o carro, e jogou as coisas no chão, as roupinhas dele. Quando eu fui pegar, gente, tinha um mandruvá embaixo dessas roupas. Pensa no meu desespero. E a casa era uma edícula, ela fazia um L, e não tinha por onde correr, era ali. E a Ana Maria estava lá dentro, pequenininha, devia ter uns 5 anos. Nem isso. E ela ficou lá no fundo e eu falei, filha, me ajuda, tem um mandruvá aqui. Ela correu e fechou a porta. E eu falei, meu Deus, e agora? Gente, vocês acreditam que desceu do muro um lagarto e comeu o mandruvá? Eu acredito. Você acredita, né? São pequenas coisas, né? Mas a gente vê. São pequenas coisas que a gente começa a observar e fala assim, meu Deus, Jesus olha está no controle da natureza, né? De todas as coisas. E outra vez com o mandruvá também, a gente já morava lá, onde a casa da Pau era agora. Eu troquei as crianças de manhã, que a gente estudava no Sesc, e eu troquei elas, coloquei a mochilinha nas costas e estamos saindo. Mesma coisa, não tinha por onde sair, era só aquela passagem. Quando eu olho, meu olho é assim, parece ter sabe? Foi lá tem medo. e viu um mandruvá. E eu falei, meu Deus, e agora? As crianças subiram tudo no sofá, começaram a gritar. E eu falei, e agora? Ele foi, eu fiquei olhando de longe, que eu não consigo nem olhar. Aí ele foi, bateu no muro. Eu falei, agora vai virar aqui pra dentro, ferrou, o que eu vou fazer? Ele foi pra rua. Quando ele chegou na grade... É a famosa taturana? Aquelas lagartas, sabe? Nojenta. E aí, quando chegou na grade, uma pombinha desceu e comeu ele. Então, gente, fala se isso não é um cuidado. Com certeza. Verdade. Isso é um cuidado muito grande. Então, eu fico observando as grandes coisas, lógico que não tem como a gente não ver, E as pequenas mas eu fico também. atenta nas pequenas, porque eu acho as pequenas assim muito incrível, porque ele é um Deus tão grande que não precisava estar cuidando disso. Se preocupa com Não algo é? tão pequeno. É verdade. Mas É ele verdade, cuida mas- até disso. Mas olha só, na verdade, Deus, ele tira os nossos medos, né? Ele cuida de nós, tirando os nossos medos também. E como você tem um medo, né, até hoje, né, desse bichinho, vamos falar assim, desse inseto, e Deus, então, ele cuida de você, né? E eu percebo assim nessa exposição sua que o cuidado de Deus ele é tão perfeito sobre a sua vida nesse sentido que ele manda a própria natureza, né? Ele dá uma ordem, dá um comando à própria natureza para que a própria natureza se alinhe, né? Porque é uma cadeia alimentar, né? Gente, a minha felicidade era tão grande, sabe? Que eu começava a pular, eu falava, meu Deus, obrigada. Que Porque bom, Lu, que é a mesma bom. coisa de uma pessoa que tem medo de barata, né? Ai, gente, eu não tenho, então eu falo, gente, barata, né? Mas a gente sabe que é um Quem tem medo. favor. Mas eu ainda tenho fé que ele vai me livrar desse medo. Amém. Amém. Com Amém. certeza. Amém. Lu, a conversa está muito boa e a gente também quer saber, e eu creio que eu acho que é isso que as pessoas, eu acho que é isso que a mídia tem que oferecer. Nós estamos aqui para falar de família, estamos aqui para falar do Senhor Jesus, estamos aqui para falar de valores, né? E para mostrar para as pessoas que a igreja se faz com pessoas, né? A igreja de Cristo somos nós, né? A igreja está em nós também. E falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que pode fazer na vida de quem está nos assistindo também, né? E eu queria saber de você, Lu, eu sei que você já deu para nós o seu testemunho daquele dia, daquele culto,
da palavra, né, da mulher samaritana que falou com você. Você nos disse aqui que você parecia que estava flutuando quando você recebeu o convite de aceitar Jesus. E de lá para cá, Lu, né, daquele dia, até onde você consegue se lembrar, vamos falar assim, daquele dia em diante, ali que você aceitou o Senhor Jesus, o que passou a mudar gradativamente? Puxando ainda naquela época, tá bom? Eu quero que você fale daquela época ainda, depois nós vamos chegar nos dias de hoje, mas daquela época, daquele dia que você aceitou o Senhor Jesus, e depois, o que começou a mudar? Mudou alguma coisa? Como que foi o seu processo? Então, pastor, foi assim, foi como né? Um dia era assim, outro dia era assado, e de uma vez, assim. Então, eu fui assim, eu falei, bom, agora é esperar o que vai acontecer, entendeu? Não sabia direito o que estava acontecendo. Mas, aparentemente, não houveram grandes mudanças, né? Porque a minha vida já estava, assim, num ritmo melhor, porque a gente passou por uma falência de empresa, né? Então, ela já havia tido um cuidado grande de Deus também nesse momento, as coisas começaram a acontecer, eu com o meu trabalho já estava andando e a gente conseguiu levar a vida, né? Então a gente já estava nessa fase melhor. Mas muita coisa. O que eu percebi de maior é o relacionamento, né? Ah, sim. O relacionamento ficou mais íntimo. Então, mas você entrou, você se converteu e foram flores. Não, não foram flores. Eu passei por um câncer na tireoide. Isso. Então é assim, Deus não livra a gente das coisas, mas Ele passa junto com a gente. Então, quer dizer, quando Ele passa junto, é mais leve, né? Mesmo que seja muito grave, fica mais leve com Ele. Então foi essa percepção que eu tive, sabe? Que com Ele era mais leve. O cuidado dele de sempre foi incrível. Foi assim, detalhes, sabe? Sim. Foi um câncer que poderia ter vindo a descobrir mais para frente e descobriu bem precoce. A médica, ainda uma médica lá de Dourados, ela falou assim, nossa, os anjinhos todos estavam com você. Então, quer dizer, eu fui lá para fazer um eletro, né? E chegou numa tireoide. Então, assim, é um cuidado, né? É um cuidado incrível. Deus, Então, esse cuidado, eu falo que desde... Ele me tirou lá da casa Tapoer que eu trabalhava, morava e trabalhava. Então, ele nos levou para a casa que a gente mora hoje, né? A gente comprou uma casa. Deu a casa, né? O senhor e preparou. Assim, ele abençoou, né? Nesse momento. Então, a gente já estava com tudo arrumadinho lá quando eu vim, porque é um momento difícil, sabe? Foi um câncer precoce, mas é difícil. O emocional da gente fica muito abalado. E ele cuidou de todos os detalhes, desde o médico, sabe? Foi tranquilo. O que te marcou a nível de experiência com Deus, nível de experiência com Deus? Nesse momento, nós não queremos explorar de forma alguma e nem procurar ser sensacionalista com esse momento seu, mas nós queremos, e é um testemunho nesse momento, você está dando um testemunho até agora da tua vida, e eu tenho certeza que esse testemunho está edificando pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu creio muito nisso, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E nós passamos, eu e a Eneca acompanhamos esse momento com você. Mas eu queria ouvir de você, a nível de experiência com Deus. O que foi? Eu sei que Deus moveu a medicina, Deus moveu a nível de medicina, de médicos. Você conseguiu as portas necessárias que você precisava para ser tratada, mas a nível de experiência com Deus, naquele momento ali, o que te sustentava? O que te dava ali algo dizendo, você havia uma palavra, o que te dava esperança? Porque tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento, pode estar passando por um momento igual ao seu. Sim, né? Eu acredito que tenha muitas pessoas, né? O que me dava esperança? Ele, sabe? Eu confiava que
que amanhã ia ser melhor. Eu sempre achava assim, hoje tá assim, mas amanhã vai ser melhor. Embora tivesse assim, com o coração doendo, né? Mas eu nunca falava assim, ai Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Falava assim, obrigada. Opa, então aqui é uma coisa importante. Não, eu você sei. Você Não, nunca. Questionou, né? Questionou a Deus. Não. Né? Eu sempre falo para Deus assim, Senhor, obrigada por estar comigo nesse momento. Obrigada, porque se o Senhor estiver passando comigo, eu vou passar bem. E vai vencer. Se o Senhor estiver passando comigo, eu vou chegar lá na frente. Então, eu não questiono, porque Ele é Deus. E se Ele permitiu, Ele tinha propósitos nisso, né? Então, é nisso que eu creio. Se Ele permitiu, é porque existia propósito nisso. Maiores, né? Então, eu acho assim, se você estiver passando por isso, né, por um momento assim, independente qual seja, né, de saúde, da família. Isso, pode hoje falar as aqui drogas, com a câmera do meio aqui, ó. hoje as drogas afetam aí muitos lares, né? Então de repente perde a esperança, mas de forma alguma. E Deus faz um convite para a gente o tempo inteiro para vir, independente de como estejamos, né? Sim, então, verdade. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou esperar ficar bem, eu vou esperar parar de fumar, eu vou esperar. Deus te quer do jeito que você é, né? Amém. Eu olho o livramento que Ele me deu lá atrás, então assim, Ele ama a gente, e ama você, ama a mim, ama vocês, né? Então assim, eu tenho o Salmo 91, eu amo demais da conta. Foi um salmo que um dia o meu pai estava doente, e eu nem sabia que ele estava tão grave, e eu acordei à noite com esse salmo na minha mente inteiro. E uma voz falava para mim assim, leia para ele. E eu falei, meu Deus, mas para quem, né? E era pro meu pai. Então, aí no outro dia eu fiquei sabendo que ele estava ruinzinho, que tinha que ir pro hospital. E eu fui para lá, peguei o carro e fui sozinha. Fui para Ivinhema. Cheguei lá, já cheguei com a Bíblia e li para ele. Estava muito ruinzinho, sabe? E li esse salmo. Então, nesse salmo fala que aquele que habita, né? Isso. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, assim, aquele. Então, quer dizer, não são todos, mas não porque ele não quer todos, mas porque nem aquele todos Nem querem. todos querem nem todos abrigar. querem. Então, assim, aquele, né? Aquele que quiser. Aquele que escolheu o abrigo. Aquele né? que escolheu o viver, abrigo. Né? Então, assim, é maravilhoso. Deus é maravilhoso, eu amo Ele. Eu falo para Ele todos os dias, mesmo sendo falha, mesmo... Eu sei que eu oro pouco, eu sei que eu não venho tanto à igreja como eu gostaria de vir, como eu deveria vir, mas eu amo Ele, eu amo Deus. Amém. E Ele me ama, eu sei que Ele me ama. Amém. E Ele passa comigo. Tem momentos difíceis, mas Ele está junto. E a gente vai vencendo. Dia após dia, a gente vai vencendo. A gente é falho, né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu queria descobrir meu propósito. E às vezes eu acho que meu propósito é pessoas. Eu penso que o meu propósito seja pessoas. Mas Pedro era todo zangadinho, né? Todo... Eu acho que Deus tem que trabalhar um pouco ainda comigo. Trabalhar um pouco. Essa questão, porque eu ainda sou. Então a gente é falho, né? Mas Amém. Deus olha e Deus cuida. Deus vê o futuro. Deus vê lá na frente. Vai ser Amém. Graças a Deus ele já viu lá. Graças a Deus. A conversa aqui está maravilhosa, mas a gente precisa fazer aqui um breve... Eu quero olhar aqui para a câmera do meio, viu, Rodrigo? Foca todo mundo aqui para nós. Nós vamos fazer aqui agora um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar para o próximo bloco, porque a irmã Marivalma tem algumas perguntas para fazer para a Lu no próximo bloco. Está muito interessante, eu sei que você está gostando demais, mas espera aí que daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até mais.